do Estado, pastor Isaac Salete. Eu comunicava a ele que estaria aqui e ele disse para transmitir o abraço dele aos pastores e à igreja e que Deus possa vos abençoar. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, você que pode se colocar em pé. O livro de Apocalipse, vamos fazer leitura de dois textos. Livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 17. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 17. E logo em seguida o livro do profeta Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 17. Eu quero só comunicar aos irmãos que nós temos aqui alguns DVDs de mensagem, dois temas. Temos o tema A Ótica de Deus e a Ótica Humana, que foi gravado na igreja luterana, na cidade de Lagoa Vermelha. E também As Armas da Nossa Milícia, que nós gravamos na igreja Gideões Missionário do Ministério de Pelotas. Se você desejar adquirir, é R$10 apenas. Você vai estar assim investindo no nosso ministério e também abençoando tanto a minha vida quanto a sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 22 e versículo de número 17 diz assim: O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém. Amós, capítulo 4, versículo de número 12. Amós, capítulo 4, versículo 12. Todos encontraram a referência bíblica. Diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Podeis se assentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus, que está presente neste lugar. Queridos, eu orava ao Senhor durante esta semana, quando eu li no cartaz que o pastor fez, a criação do cartaz, na arte do cartaz, estava este versículo do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, e tinha um tema que dizia, prepara-te, ele vem. E isso me chamou a atenção, e eu fiquei por alguns dias orando e conversando com o Senhor, e o Espírito Santo me levou a meditar no livro do profeta Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12, onde este versículo ele se divide em duas partes. Ele fala em preparação e ele fala em um encontro. Se nós fôssemos meditar neste versículo, e se nós formos analisar por alguns minutos acerca deste versículo, o profeta ele começa a dizer, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Vai haver um encontro, mas antes deste encontro tem que ter uma preparação. Para nos encontrarmos é necessário estarmos preparados. Para tudo na vida cotidiana, na vida secular, há uma preparação. Nós nos preparamos para o vestibular,
nos preparamos para as férias no final de ano. Tem gente que faz planos para o aniversário da filha, que vai chegar daqui a 2 anos, é o aniversário de 15 anos, e está fazendo já os preparativos, e a moça já começa a se preparar, e começa a dizer: mãe, eu quero a minha festa deste jeito, e começa a se preparar. A minha filha tem 13 anos de idade, ela fez um cofre, e esse cofre foi soldado, não tem como abrir. Todas as economias, tudo que ela ganha, ela guarda dentro deste cofre, porque ela está se preparando para os 15 anos dela. Ela está desde os 12 anos de idade, preparando, juntando aquilo que ela ganha para poder fazer alguma coisa nos 15 anos. Ela quer comprar algo para ela, quer adquirir alguma coisa, e ela está guardando. Ou seja, em tudo na nossa vida há uma preparação. Nos preparamos para uma viagem. Se bem que quando você se prepara para um vestibular e você não passa no vestibular, você fica triste, mas você vai ter outra oportunidade. Você pode se preparar para num próximo ano você voltar a fazer o vestibular. Se você se prepara para uma viagem fora do país ou em outro estado, você chega e por 5 minutos você perde o ônibus ou o avião, que assim você estava endereçado ao lugar de destino. Você perdeu a oportunidade que tinha, você perdeu aquele momento. Você estava preparado, mas se atrasou, não conseguiu. Você pode aguardar. Pergunta para a moça que hora é o próximo voo, ela vai dizer daqui 2 horas, daqui 1 hora. Você aguarda o momento e você terá outra oportunidade. Agora existe um momento, existe uma coisa que se nós não estivermos preparados, não haverá outra oportunidade. É tempo de nos prepararmos para a volta de Cristo. A volta de Jesus, ela é real. Quando falamos no arrebatamento, entendemos que há um período de preparação, e nunca vivemos sobre a face da terra um período aonde a igreja está tão distante do céu como nos dias de hoje. Nunca vivenciamos momentos sobre a face da terra em que as pessoas estão se descuidando e já não estão mais se preparando para o dia do arrebatamento. A Bíblia fala aproximadamente, de acordo com alguns escatológicos, cerca de 1845 vezes acerca da volta de Cristo. Se nós fôssemos olhar para a volta de Jesus, sinais antecedem a vinda dele. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Aleluia. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta de Paulo a Timóteo dizendo, aleluia: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou tempos trabalhosos, assim diz a palavra do Senhor. Vivemos momentos finais da igreja. Você pergunta: mas pastor, por que eu devo acreditar no arrebatamento? Primeiro, porque Cristo prometeu arrebatar a sua igreja. Em João capítulo de número 14, versículo de número 1 e 2, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo prometeu voltar, e quando ele promete, ele cumpre. Tudo que ele promete se cumpre. Pastor, por que eu devo ainda acreditar no arrebatamento da igreja? Porque os anjos deram testemunho que Cristo voltaria. Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12, a Bíblia vai dizer que os discípulos têm uma visão, e de repente o anjo aparece e diz: varões Galileu, por que vocês estão desse jeito, atônito, desapercebido, desta maneira? Pois o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que um dia há de descer. Jesus está voltando. Quantos acreditam nessa verdade? Levante a sua mão para adorar e exaltar ao nome dele. O arrebatamento não é folclore, não é lenda, não é mito. O arrebatamento não é simplesmente um conto dos crentes ou dos pentecostais. Ele é real e ele vai acontecer. Algumas pessoas mencionam de 118 sinais, outros mencionam 153 sinais. Eu não sei quantos sinais verdadeiramente são, mas uma coisa eu sei e tenho certeza, que os sinais estão se cumprindo, e a igreja vai ser arrebatada. Um povo vai desaparecer desta terra, mas vivemos um período onde a igreja
tem andado desapercebido, aonde muitos não têm se preparado. Naquele dia haverá aproximadamente 4 alegrias. A primeira alegria é a alegria do noivo que desce. A segunda alegria é a alegria da noiva que sobe. A terceira alegria é a alegria das lutas que se findam. A quarta alegria é o grande coroamento nas mansões celestiais. É por isso que vale a pena ser crente. É por isso que vale a pena servir a Deus. Porque as lutas vão se findar. Porque o noivo vai vir ao seu encontro. Porque nós subiremos ao encontro dele. É por isso que vale a pena. O mundo aí fora ensaiam meses, dias, fazendo reality, concorrendo a 1 milhão, 1,5 milhão de reais para ver quem fica mais tempo e consegue aguentar 3 meses, 6 meses, sei eu quanto tempo dentro de uma casa. Ei, não sabe eles que a igreja está ensaiando há muito tempo para morar junto a eternidade inteira. Aleluia, é tempo de preparação. Eu pregava sobre o arrebatamento na cidade de Sapucaia do Sul, e algumas pessoas me olhavam apavoradas. Quando eu terminei a mensagem, eu conversava com alguns jovens casados, e eles olharam para mim e disseram: a mensagem do arrebatamento assusta. E eu perguntei: seja sincero, se Jesus viesse hoje, você estava preparado? Aquele casal olhou para mim e disse: eu não estava. Ela olhou e disse: eu também não. De repente chega a esposa do pastor, e por coincidência a esposa do pastor era minha cunhada, é minha cunhada. E eu perguntei para ela: se Jesus voltasse hoje, se vier agora, você está preparada? Ela começou a chorar e disse: não. Vivemos um período em que a igreja se esqueceu que o arrebatamento se aproxima. O período em que vivemos é aquele período em que nós achamos que é a terra que move o céu, mas é o céu que move a terra. O período em que vivemos, sabe qual é? É o período das demais coisas. Nunca vivemos um evangelho tão barato que nem vivemos nos dias de hoje. Nunca vivemos um período que nem vivemos nos dias de hoje. Já não se fala mais sobre o arrebatamento. Qual foi a última vez que ouvimos em muitos lugares mencionarem sobre o céu, mencionarem sobre o arrebatamento? Você já percebeu que a gente fala que o céu é bonito, que Jesus vai voltar, mas ninguém quer ir para lá? Quando alguém está doente, qual é a primeira coisa que a gente faz? Ora por mim. Ninguém quer ir para lá. Porque nós aprendemos na natureza humana, dentro da nossa mente, que aqui é melhor que lá. Mencionamos, falamos no céu, mas queremos viver aqui. Falamos no céu, mas queremos ficar aqui. O arrebatamento está prestes a acontecer. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Tudo que está escrito vai se cumprir. O arrebatamento vai acontecer, e pode ser hoje o último culto. Aleluia. Será que nós estamos preparados? Será que você pode levantar a mão e dizer: ora vem, Senhor Jesus? Será que nós podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus? É tempo de preparação, é tempo de despertarmos. Eu sinto o Senhor neste lugar. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 10, diz que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. E ladrão tem características. O ladrão, ele vem de surpresa. O ladrão, além de vir de surpresa, quando ele vai buscar alguma coisa, antes de roubar, ele sempre investiga. Não sei se você já foi assaltado. Eu já tive essa infelicidade por algumas vezes. E se você conversar com alguém que já foi assaltado ou roubaram a casa de alguém, ele vai dizer: no mínimo é alguém que estava investigando. É alguém que sabia que você não estava em casa. É alguém que estava rondando a casa. O ladrão, antes de roubar, ele investiga. Aleluia, o Senhor vai fazer uma surpresa naquele dia. E além de fazer surpresa, ele está investigando a minha e a sua vida. Ele sabe quem é crente e quem não é. Ele sabe, aleluia, quem adora e quem não adora. Ele conhece a minha e a sua vida. Além de investigar o ladrão, ele quer coisa boa. Eu vi uma reportagem que me chamou a atenção.
ladrão foi roubar uma senhora, e quando ele rouba ela e ele rouba o celular, ele devolve o celular porque ele viu que era uma réplica. O ladrão quer coisa original. Não vai buscar, não quer qualquer coisa não. Eu não estou falando de qualquer ladrão, estou falando ladrão profissional. Além de investigar, ele quer pegar coisa boa, ele quer pegar o que tem de melhor. Pastor, não estou entendendo. Jesus vai vir buscar uma igreja fiel, uma igreja, aleluia, de boas obras, uma igreja que ainda adora Ele em espírito e em verdade. Tem adoradores aqui, levante a sua mão para adorar. Uma igreja que ainda crê, aleluia, no sobrenatural, aleluia, uma igreja santa, uma igreja que ainda não se contaminou, uma igreja que ainda ora. Ele vai vir buscar coisa boa, por isso que Ele escolheu você. Além de Ele ser exigente, querer coisa boa, todo ladrão gera notícia. Todo ladrão gera notícia. Aonde tem roubo no outro dia, a rua inteira está sabendo e sai dizendo: arrombaram a casa da vizinha lá. Começa a cuidar sua, tem que guardar. Gera notícia, a notícia corre por todos os lados, gera notícia em canais de televisão, gera notícia da mídia, gera notícia nos jornais, gera notícia nas revistas. Se o roubo for grande, então todo mundo fica sabendo, aleluia. No dia do arrebatamento vai gerar notícia, pessoas vão ouvir, nos meios de comunicações serão interrompidas algumas programações para dizer: informamos a todos que um povo desapareceu, um povo sumiu desta terra. De repente você troca de canal, porque você estava olhando o filme e não interromper o filme, você vai botar no outro canal, ou aqueles que ficarem, melhor dizendo, porque você vai subir junto comigo. E vai estar ali: interrompemos esta programação para comunicar que um povo desapareceu. Vai gerar notícia. Só que além do ladrão gerar notícia, todo ladrão deixa na consciência uma preocupação que não tem mais volta. Quando eu cuidava de uma igreja em Novo Hamburgo, roubaram o meu carro. Depois que roubaram o meu carro, me veio uma preocupação que não tinha mais volta. Eu falei: por que eu não paguei o seguro? Por que eu não paguei o seguro? Por que eu não fiz isso? Não é assim? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: por que eu não fechei bem aquela porta? Por que eu não fechei bem aquela janela? Geralmente se ocorre na casa de alguém, a mulher vai dizer assim: amor, eu te falei que você tinha que botar outro tipo de tranca naquela porta, naquela janela. Aí o homem vai dizer: mas amor, era provisório, durou 5 anos, né? E assim foi. E desse jeito foi, traz na consciência uma preocupação que não tem mais volta. Gera algo dentro da consciência que não tem mais como voltar atrás. Naquele dia, muitas pessoas irão bater sobre esta porta. Vai trazer na consciência uma preocupação. Alguém vai dizer: por que eu não dei ouvido quando eu estava naquele culto? Eu era quase crente, eu quase me batizei, eu fiz campanha, eu até carregava a Bíblia, mas por que eu não tomei uma decisão? O profeta Joel vai dizer: multidões e multidões no vale da decisão. Existem pessoas que ainda estão cocheando em 2 pensamentos, não sabe se serve a Deus ou não serve. Tem gente que até vem à igreja, mas vem porque o pai e a mãe fazem ele vir. Tem gente que até vem à igreja, mas ele vem porque ele conheceu aquela moça é bonitinha, ele quer casar com ela, mas ele não quer ir morar no céu. Ei, é tempo de entendermos, naquele dia será tarde demais, é tempo de preparação. Levante a sua mão para adorar aos nomes do Senhor. Eu quero que você levante as mãos para o céu 1 minuto só. Feche os teus olhos. Só quem está se preparando para ir morar no céu, enquanto a última trombeta não soar, nós temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Adore a Ele aí por 1 minuto. Eu sinto o Senhor neste lugar. Aleluia. O arrebatamento é real. Pastor, mas como me preparar para o arrebatamento? Primeiro, para se preparar para o arrebatamento,
Nós devemos estar preparados para este grande dia e nos preparar em vigilância. Lucas capítulo versículo de número 37. Bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor vier encontrá-lo vigiando. Aleluia. Marcos 13, versículo de número 33. Orai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Que tempo é esse? O tempo da vinda do Senhor. É tempo de vigiarmos, é tempo de estarmos atentos. Quando o Senhor fala sobre vigiar, Ele está dizendo: ó, esteja atento, não esteja dormindo um sono espiritual. Fique atento para o que está para acontecer, fique de guarda para aquilo que está para acontecer. É tempo de ficar atento, é momento de estarmos atentos. O arrebatamento pode ser agora, e o que tem de pessoa desatenta para isso? Nós pensamos em tudo. Acordamos pela manhã, vamos para o nosso trabalho, voltamos, nos arrumamos, viemos para a igreja, voltamos para casa, e por muitas vezes nós não pensamos: Senhor, Tu não veio, mas se Tu vier agora, me prepara. Eu quero morar no céu. Lava minhas vestes, me purifica. Passamos dias ou horas sem pensar na volta de Cristo. Passamos minutos ou até mesmo semanas sem pensar que o arrebatamento pode acontecer a qualquer minuto. Há um versículo que diz que será um abrir e fechar de olhos. De acordo com alguns cientistas e com a oftalmologia, os olhos abrem e fecham a 3 milésimos de centésimos por segundo, se não me falha a memória. É uma velocidade rápida, é uma velocidade muito rápida. Assim será o arrebatamento da igreja, e nós temos que estar vigiando. Tem gente que presta atenção em tudo, mas não percebe que o arrebatamento está acontecendo. Tem gente que sabe de tudo, é igual notícia ruim, irmão. Tudo passa por ele e chega primeiro nele, mas ele não se atenta ao arrebatamento, não se prepara para o arrebatamento, não pensa no arrebatamento. Ei, pode ser hoje, você está vigiando, levante a mão para adorar o Senhor. Aleluia. Pastor, no que eu devo vigiar? Vigiar em palavras, vigiar em atitudes, aleluia, vigiar em atos, em tantas coisas. Mas o que me chama a atenção ainda é que, além de estar vigiando, para nos prepararmos para o arrebatamento, temos que nos preparar em oração. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 17. Orai sem cessar. 1 Samuel capítulo de número 1, versículo de número 10. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Atos capítulo de número 2, versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Atos 16, versículo de número 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de louvores e oravam a Deus, e os demais presos escutavam. Atos 12, versículo 5. E a igreja fazia contínua oração por Pedro. Aleluia. Já fazia 5 dias aproximadamente que Pedro estava preso, e a igreja não parava de orar, a igreja não desistia de orar. Não tem como subir no arrebatamento se não viver uma vida de oração. Eu não creio naquele que vai subir se não orar. E tem gente que diz: pastor, não tenho dom de oração. Oração não é dom, oração é necessidade, oração é capricho, oração é desejo. Quem quer se aproximar de Deus, quer chegar perto de Deus, viver a vida de oração, levante a mão para adorar Ele. Aleluia, eu sinto Ele aqui. Eu sinto Ele aqui. É tempo de vivermos vida de oração. Podemos pregar bonito, podemos falar bem, podemos ser dotados de sabedoria, mas se não viver uma vida de oração, não tem intimidade. E eu sei, eu creio e tenho certeza que só vai subir quem tiver intimidade com Ele. A oração é o diálogo do homem com Deus. A oração é a elevação da alma humana. A oração é o que aproxima o homem de Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 17 diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, estes me acharão. Aqui não está falando só em oração e buscar na madrugada, não. Sabe o que ele está falando? Aqueles que me buscam cedo, ou seja,
Aqueles que tiram um tempo para mim, que ao invés de fazer as demais coisas, a primeira coisa é me buscar, que não perde a oportunidade de dobrar o joelho. Levante a mão para o céu. Você tem orado? Eu sinto o Senhor neste lugar. É o momento final da igreja sobre a face desta terra. O período que vivemos é período das pessoas que não querem mais orar. Tem gente que tem jogado por terra aquilo que homens construíram com o joelho no chão. Já não querem mais viver momentos de oração. A oração já não chama mais atenção. Eu lembro-me do tempo que os hinos, ou os cultos, melhor dizendo, de oração eram os mais frequentados. Existia um hino que me chamava a atenção, um hino muito antigo que dizia: antigamente era muito diferente, crente carregava lenço para o seu pranto enxugar, pois o temor era tão grande na igreja, homem de coração duro era mole para chorar. Não existia culto de avivamento, todo culto era avivado, havia lágrima no altar, aleluia, porque tinha igreja de oração, porque tinha alguém que orava, porque tinha alguém que buscava. Pastor, você está dizendo que não tem mais? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que com o passar do tempo perdemos alguns princípios, perdemos alguns valores que devemos voltar a recuperar. Quando eu olho para homens que marcaram a história de países como a Inglaterra, a história vai dizer que John Wesley e Whitefield oravam pela madrugada e diziam: Senhor, me enche com o teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eles se preparavam na oração. E a história vai dizer que as pessoas caminhavam quilômetros para ouvir John Wesley ministrar. Pessoas abandonavam o pecado, largavam os vícios. Pessoas se prostravam no final das mensagens, porque havia pessoas de oração. Quando eu olho para a história de um homem chamado David Brainerd, a história vai dizer que Brainerd, ele pregava em uma selva indígena, e ali pregando ele ganhou muitas almas para Cristo. Morreu com 29 anos de tuberculose, mas ele orava na madrugada e dizia: Senhor, me enche com teu Espírito. E quando o Brainerd pregava, os índios se convertiam ao Senhor, porque havia alguém de oração. A história vai dizer que no país de Gales, um homem chamado Ivan Roberts começou a orar na madrugada dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Houve um avivamento tão grande no país de Gales, que os juízes entregavam luva branca para a população. Não tinha ninguém mais para ser julgado na promotoria. Quando alguém chegava nos bares para beber, pegavam a bebida, largavam de volta e iam embora, porque não conseguiam beber. As festas pararam. O país foi revolucionado porque tinha alguém de oração. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 5, versículo 15 a seguir: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Imagina a igreja orando. Imagine uma igreja inteira orando. Pessoas que se prepararam na oração, e hoje nós começamos a orar e dizemos: não temos força. Não tem como se preparar para o arrebatamento se não viver vida de oração. Eu entendo uma coisa: o noivo vai vir buscar uma noiva, mas o noivo só vai buscar a noiva a quem ele conhece. Ele não vai buscar quem ele não conhece. Não vai entrar na casa do noivo quem ele não conhece. Ele não vai abrir a porta para quem ele não conhece. Ele não vai deixar entrar quem ele não conhece. E eu falo conhecer de intimidade. Eu falo conhecer, aleluia, de ter relação com ele, conversar com ele, diálogo com ele, comunhão com ele. E isso só se conquista na oração. Entrevistaram um grande homem e perguntaram: quantas horas você ora por dia? Ele disse: eu não me lembro de orar mais de 15 minutos, mas não me lembro de ficar 15 minutos sem orar. Eu lembro de uma reportagem que eu presenciei e li na década de 1998 a 99, em que um pouco antes a rainha da Inglaterra tinha escrito, alguns anos antes, muitos anos, escrito que podia nações do mundo inteiro se voltar contra a Inglaterra.
Mas se tivesse um crente de joelhos dobrados, ela disse que não temeria, porque confiava e sabia o poder da oração. Aleluia! Enquanto você ora aqui, Deus trabalha na sua casa, trabalha na sua vida, trabalha no seu ministério. Mas para se preparar para o arrebatamento, viva uma vida de oração, busque ao Senhor em oração. Pastor, como me preparo para o arrebatamento? Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Para nos prepararmos para o arrebatamento, tem que viver uma vida de santificação ou de santidade. A Bíblia vai dizer: sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. A Bíblia ainda vai falar cerca de 942 vezes em santificação, em separação, em nos separarmos, mas ninguém quer se santificar. As pessoas querem viver um evangelho de facilidade, mas o evangelho não é de facilidade, ele é de felicidade. Agora, não é de facilidade. Vivemos um período de uma geração, não é de conhecimento, é de informação. A gente copia, a gente cola, a gente ouve, a gente fala, a gente escreve o que alguém está pregando e fala de novo, porque ninguém quer se separar para Deus. As pessoas não querem viver para Deus. E infelizmente vivemos o período em que a santidade se distanciou de muitos lugares. Eu lembro-me no início da minha conversão, eu não falo não de costumes, eu falo de estilo de vida, eu falo de nos separarmos para Deus, eu falo de vivermos mais um tempo com Deus. No início de minha conversão, não precisava nenhum pregador famoso chegar, não precisava nenhum pastor, aleluia, que entregava a revelação por todo mundo, ou para toda a igreja chegar. Bastava começar os louvores, já tinha gente chorando no meio da igreja, já tinha gente adorando no meio do povo. Tinha a irmã Maria não sabe nem ler nem escrever no estado de Santa Catarina, mas quando a irmã Maria se levantava, a perna tremia, a gente suava gelado, começava a suar, aleluia, porque sabia que era Deus falando na boca da irmã Maria. Havia santificação. Os louvores não eram tão belos como os de hoje, talvez, os arranjos não eram os melhores, porque os músicos não estavam tão avançados talvez como estão hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza: havia santificação, havia santidade, aleluia. Quando cantava, algo acontecia. Pastor, eu quero ver Deus no dia do arrebatamento. Se santifica, se separa mais para Ele. Vivemos o período em que queremos servir a Deus com o conforto do mundo. Eu quero servir a Deus, mas eu quero servir do meu jeito. Jesus nunca disse isso. Sabe qual é o dia que tem festa? É o dia que você aceita Cristo. E depois, pastor, depois é morte. É morte. Tem base bíblica? Tem. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 19, 20 e 21: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Pastor, tem base bíblica ainda? Tem. Jesus disse: aquele que quer achar a sua vida por amor de mim, perdê-la, e quem quiser perder a sua vida, esse achá-la. É morte, é renúncia. Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Isso é interessante, não é tomar a cruz só que aceita Jesus, é a cada dia, e depois seguir Ele. Tem que morrer todo dia. Você levanta de manhã, pega a cruz e começa a caminhar, meu querido, aleluia. E aí não quer viver vida de santidade, quer viver do jeito que se o pastor chamar a atenção já fica bravo. Tiago capítulo 4, versículo 4 vai dizer: infiéis, não
sabeis vós que a amizade com o mundo, está na Bíblia, a inimizade com Deus? Ora, todo aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aí Paulo vai dizer em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e procurai qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Levante a mão para o céu. O teu compromisso não é com esse mundo. Se separa porque o arrebatamento está chegando. Se santifica porque Jesus está voltando. Se coloque em pé. Deus não te chamou para desistir. Ele te chamou para se santificar, para orar, para se separar. Porque tem de gente na geração de hoje que diz: pastor, eu vou dar um tempo. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu resolvi dar um tempo. Eu comecei a chorar como se Cristo fosse um namorado, alguém que você pega e larga a hora que quiser. As pessoas não têm mais desejo do céu. A gente quer assim a nossa casa. Eu não estou dizendo que isso é ruim, é bom, é ótimo. Queremos o melhor daqui, sim. A Bíblia vai dizer: se creres, comerás o melhor desta terra. Mas só que a gente tem se acostumado tanto, que tem esquecido. Eu estava no posto de saúde, levei meu filho tem 5 anos, levei ele para consultar. Eu estava sentado, minha esposa não pôde ir. E no meio, na sala de pediatria, só tinha eu de homem, um monte de mulher ali com as crianças. E eu comecei a ouvir aquelas mulheres conversar, e uma começou a dizer para outra, e elas não serviam a Deus, e diziam: estamos no final dos tempos, Jesus está voltando. É um arrebatamento. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Dá a mão para ela. Dá a mão para ela, segura na mão dela. Eu quero orar, e antes de eu orar, eu quero que você olhe para essa pessoa e diga para ela: você vai ter que me aturar, diga. Nós vamos morar junto. Diz para ele: nós vamos morar junto, diga. Fecha os teus olhos. Se faltasse uma semana para o arrebatamento, e alguém ligasse para você e dissesse: eu sou Jesus, te prepara, porque daqui uma semana eu vou arrebatar a igreja, eu vou vir te buscar. Você ligaria para todo mundo. Você ligaria para o seu pastor e disse: pastor, Jesus disse que vai vir me buscar, eu quero lhe pedir perdão. Você chegava na esposa e disse: amor, eu quero que você me perdoe, porque Jesus vai vir me buscar. Você ia chegar para todo mundo e ia dizer: eu falei mal do meu colega de trabalho, eu vou lá pedir perdão para ele, porque você sabia que Jesus ia vir te buscar. Mas se não faltasse uma semana, faltasse um dia, e alguém ligasse para você e dissesse: eu sou Jesus, e um dia eu vou arrebatar a igreja, você poderia ligar para todo mundo, pedir perdão, pedir misericórdia, você poderia chorar, você poderia dobrar os joelhos. Mas se não faltasse um dia, se o arrebatamento acontecesse agora, e você não recebesse uma ligação, mas simplesmente um povo desaparecesse, será que nós estaríamos preparados? É tempo de nos consertarmos diante do Senhor. Eu quero que você levante a mão do seu irmão, que eu vou orar com você agora. Enquanto Cristo não vem, qual é o dever da igreja? Adorar o Senhor em espírito e em verdade, e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. O desejo de Cristo, aleluia, não é colocar ninguém no hall da fama. Se acontecer isso, aleluia, é por mérito, é apenas consequência de um ministério. Mas eu quero lhe dizer que o desejo dele é ver você no céu. Aleluia. Comece a adorar ele aí, que só quem é cheio do Espírito Santo vai conversando com ele aí. É tempo de preparação, é noite de concerto, soberano Deus, eterno e grandioso Pai. Eu creio, Senhor, numa igreja que vai subir. Eu creio, Senhor, num povo que está se preparando. Começa, Senhor, a soprar o teu Espírito sobre este lugar. Comece a tocar sobre a tua igreja nesta noite. Enche com o teu Espírito Santo agora. Pode ser hoje o último culto, crente. Quem acredita aí, vai balançando a mão do teu irmão e vai adorando ao Senhor, vai glorificando
glorificando a Ele aí, aleluia. Quem fala em línguas pode falar, alá pra séria mandaragaçai. Um povo vai desaparecer desta terra, um povo vai sumir deste lugar. Eu quero ouvir a tua adoração. Deus, comece a tocar sobre este lugar, comece a soprar sobre este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É noite de você fazer um concerto com Deus. É noite de nós falarmos com o Senhor. A Santa Ceia já está ali pronta, preparada. Agora nós vamos ler o texto bíblico. E a Bíblia diz que examine o homem, pois a si mesmo. Abra a tua Bíblia comigo.